Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos resolver as atividades do PET de Matemática do segundo ano do ensino médio. PET de número 4, atividades da semana de número 6, que se encontram aí na página 55 do nosso PET. Mas antes, quero convidar você a se inscrever no meu canal e ativar o sininho, porque ativando o sininho, sempre que eu lançar uma aula nova, você vai receber a notícia em primeira mão. É claro, curta também o nosso vídeo, hein? No mais, vamos à nossa aula de hoje. Vem comigo. Nessa semana, nós iremos estudar a área e o volume de figuras espaciais, né? A área de estudo, obviamente, da geometria espacial. Atividade número 1 diz o seguinte, olha, determine a área superficial e o volume de um cone reto de altura de 62 milímetros e raio de 20 milímetros. Então eu fiz aqui, pessoal, um pequeno rascunho. Eu tenho um cone reto, né, ó. Quer dizer que a altura dele encontra aqui o centro da base, formando com o centro da base um ângulo de 90 graus. Então, ó, 62 milímetros. O raio da base, 20 milímetros. Pediu duas coisas, área e volume. Pessoal, isso é fórmula. Como é que eu calculo a área de um cone? A área de um cone, olha, é πr que multiplica r mais g. Pronto, bem simples. Eu preciso do raio e da geratriz. E daqui a pouco a gente fala dessa geratriz. E o volume do cone é a área da base, que é um círculo, vezes a altura dividido por 3. A área da base, ou seja, a área do círculo, é πr ao quadrado, vezes a altura e dividido por 3. Então nós iremos usar essas duas fórmulas, ó. Fórmula da área e fórmula do volume. Então vamos começar aqui pela área. Beleza, pessoal? Então, ó, vou começar pela área aqui. Já que eu vou começar pela área, observa que eu vou usar essa fórmula. A área é π, que multiplica o raio mais a geratriz. Para eu começar pela área, eu preciso encontrar essa geratriz. Pessoal, o que é uma geratriz? Um cone é chamado de sólido de revolução. Por que é um sólido de revolução? Acompanha aqui comigo, olha, dá uma olhadinha. Eu tenho um triângulo retângulo. Se eu girar esse triângulo, eu vou obter um cone. É por isso que é chamado de sólido de revolução. Ao girar esse triângulo, essa hipotenusa vai dar o formato do cone. Essa hipotenusa a gente fala que gerou o cone, né? Então ela é chamada de geratriz, ó. Esse camarada aqui, olha, é o raio da base do cone. No caso aqui é 20 milímetros. E aqui é a altura do cone, 62 milímetros. Então, para eu encontrar a geratriz que eu preciso, eu vou ter que usar, então, o teorema de Pitágoras. Então, vamos lá. Hipotenusa ao quadrado, ó, geratriz ao quadrado é igual 62 ao quadrado mais 20 ao quadrado. Então, a geratriz ao quadrado, 62 ao quadrado é 62 vezes 62, que vai dar 3.844, ó. 3.844. E 20 ao quadrado, 20 vezes 20 é 400. Então, geratriz ao quadrado, 3.844 vai dar 4.244. Para tirar esse quadrado aqui, nós vamos fazer raiz quadrada do lado de cá, ó. Então a geratriz é igual a raiz quadrada de 4.244. Isso vai ser igual, ó, geratriz, essa raiz, pessoal, vai dar um número decimal. Eu vou arredondar aqui. Vai dar aqui aproximadamente 65,15 milímetros, né? Então tá aí a nossa geratriz. Agora sim. Agora eu posso então aplicar aqui a fórmula para a área desse cone. Pronto. Então, ó, a área do cone é igual π, que multiplica o raio. Quanto que é o raio? O raio é 20. Ó, vezes o raio de novo, 20 mais a geratriz, 65,15. Então, a área desse cone vai ficar aqui π, que multiplica 20, 20 mais 65 vai dar 85,15. A área aqui do cone, ó,
20 vezes 85,15 vai dar aqui 1703 pi. Então, ó, aqui, ó, 1703 pi milímetros quadrados. Lembrando que eu estou falando de área, né, pessoal? Observa que eu vou deixar em função do pi, viu? Ó, vou deixar aqui em função do pi. Se você quiser, você pode colocar no lugar do pi o 3,14. Mas isso não é obrigado, uma vez que o exercício não falou nada. Então tá aqui a área. Agora vamos calcular o volume, ó. O volume. Vamos fazer assim, ó, para ficar espaçado aqui direitinho, ó. Então agora nós vamos mexer com o volume. Como é que a gente calcula o volume? Ó, vou repetir a fórmula, ó. Volume é π vezes raio ao quadrado vezes altura dividido por 3. Substituindo as informações aqui então, ó, vai ficar π que multiplica o raio é 20 ao quadrado vezes a altura que é 62 e o resultado divide por 3. Então o volume é igual π 20 ao quadrado é 400 vezes 62 dividido por 3. Então vou continuar aqui, ó. Volume é igual 400 vezes 62 vai dar aqui 24.800. Então, ó, 24.800 π e o resultado divide por 3. Fazendo essa divisão, 24.800 dividido por 3 vai dar aqui 8.267 π milímetros cúbicos. Aqui eu estou arredondando, tá? Olha, uma vez que aqui não vai dar uma divisão exata. Então, estou arredondando aqui 8.267 π milímetros cúbicos. Vamos fazer a questão de número 2. Vamos lá. Questão de número 2. Para fazer um peão, brinquedo muito apreciado pelas crianças, um artesão utilizará o torno mecânico para trabalhar num pedaço de madeira em formato de cilindro reto, cujas medidas do diâmetro e da altura estão ilustradas na figura 1. A parte de cima desse peão será uma semi-esfera e a parte de baixo um cone com altura de 4 centímetros, conforme a figura 2. O vértice do cone deverá coincidir com o centro da base do cilindro. O artesão deseja fazer um peão com a maior altura que esse pedaço de madeira possa proporcionar, e de modo a minimizar a quantidade de madeira a ser descartada. Por simplicidade, aproxime o π para 3. A quantidade de madeira descartada em centímetros cúbicos é... Então vamos lá, pessoal, olha. Então ele tem esse objeto de madeira no formato de um cilindro, e desse objeto ele vai ali modelar e retirar um cone. Falou que o vértice aqui do cone tem que estar no centro aqui da base do cilindro, né? Ó. Imagina, ó, o vértice vai estar aqui no centro, ó. Ok? É como se o cone tiver... É mais ou menos isso aqui, ó. Dá uma olhadinha, ó. O peão está aqui dentro, ó. Aqui é a parte de baixo, aqui é a parte de cima, ó. É mais ou menos essa a ideia. Desse cilindro vai modelar um cone, vai modelar um peão. E esse peão é formado por um cone e uma semi-esfera. E na hora que for modelando, vai perder madeira, né? Vai desperdiçar madeira, ou seja, vai descartar madeira. Aí ele quer saber qual que é o volume da madeira descartada. Pessoal, a madeira descartada, ó, dá uma olhadinha, ó. Vou escrever desse jeito, ó. O volume da madeira descartada, vou chamar de MD, volume da madeira descartada, vai ser o volume do cilindro, ó, volume do cilindro, menos, porque aí você vai tirando, né? Imagina, aqui na parte de baixo tem um cone, não tem? Então, menos o volume do cone, na parte de cima tem uma semi-esfera, então, menos o volume, vou colocar assim, ó, da semi-esfera. Então, a madeira descartada é o volume do cilindro, menos o volume do cone, menos o volume da semi-esfera. Então, eu vou ter que fazer esses cálculos agora. Tá bom?
Então vamos lá. Eu vou começar aqui, olha, pelo volume do cilindro. Depois a gente pensa nisso aqui, ó. Vou até deixar aqui, ó, circulado assim, ó. Vou ter que voltar aqui depois, tá? Então vamos começar aqui pelo volume do cilindro. Cilindro, ó. Vamos começar por ele. Como é que calcula o volume do cilindro, pessoal? O volume do cilindro é a área da base vezes a altura, ou seja, πr ao quadrado vezes a altura. Então, quanto que vale o raio do cilindro? Se o diâmetro é 6, o raio é a metade. Então, nesse cilindro, ó, vou colocar aqui, o raio vai ser 3. Eu preciso da altura. A altura vai ser quanto? Vai ser 7. Então, agora é só usar a fórmula. Ele falou que para ficar mais fácil, no lugar do π, você pode colocar 3. Então, eu vou colocar também. Ou a gente pode colocar lá no final também. A gente vai juntando todas as informações e no final coloca. Tanto faz, tá? Então, ó, se eu deixar para o final, vai ficar π vezes o raio é 3. Então, 3 ao quadrado vezes 7. Então, o volume do cilindro, 3 ao quadrado é 9 vezes 7. Vai ficar 63 π. Ok? Aqui é centímetro, né? Então, centímetros cúbicos. Vou deixar o π por enquanto, hein? Então, aqui é o volume do cilindro. Vamos para o volume do cone. Então, vou escrever aqui, ó. O cone. Como é que eu calculo o volume do cone? O volume do cone é a terça parte do volume de um cilindro. Ou seja, o volume do cone é πr ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Pronto. Então, fazendo esses cálculos, ó, π. Lá no cone, ó, o raio do cone, pessoal, vai ser o mesmo raio aqui do cilindro, ó. Tá bom? Então, o raio aqui foi 3, o raio aqui também vai ser 3. O que vai mudar? A altura, ó. A altura do cone é 4, ó. A altura do cone é 4. Então, vai ficar π vezes 3 ao quadrado vezes 4 dividido por 3. Então, para simplificar o processo, você pode cancelar esse 3 aqui com um quadrado. Por quê? Porque 3 ao quadrado é 9. 9 dividido por 3 vai dar 3, ou seja, sobra só esse 3, tá bom? E 3 vezes 4 é 12 π centímetros cúbicos. Pronto, olha, já temos o volume do cone. Agora falta o volume da semisfera. O volume da semisfera é a metade do volume de uma esfera. E aí, olha, eu vou escrever desse jeito, ó. A esfera. Ó. Esfera. Como é que se calcula o volume da esfera? O volume de uma esfera é 4πr ao cubo sobre 3. Isso é a esfera, né? O próprio exercício nos trouxe essa informação. Porém, aqui eu não tenho uma esfera, eu tenho a metade dela. Então, ó, por isso que eu coloquei, ó, semi-esfera. Então, a semi-esfera, ó, vai ser a metade. Então, se o volume da esfera é esse, ó, volume da esfera, isso quer dizer que o volume da semi-esfera, se você pegar aqui e dividir por 2, ó, então vai ficar 2πr ao cubo sobre 3. Vou usar essa fórmula para a semisfera. Observe que eu preciso do raio. Quanto que é o raio da esfera? Da semisfera, né? Ó? O raio dessa semisfera, ele é o quê? É justamente o raio aqui do cone. E o raio do cone foi quanto? Foi 3. Tá bom? Então eu só preciso do raio. Então, ó, o volume da semi-esfera vai ser 2 que multiplica o π, que multiplica 3 ao cubo, né? Estou colocando 3 ao quadrado. 3 ao cubo dividido por 3. Aí, olha, eu posso cancelar aqui, ó, esse 3 com um 3 aqui. Sobra só o 2, né? Por que isso, pessoal? Porque 3 ao cubo é 27. Se você não quiser cancelar, pode deixar. Depois você divide, ó. Vou até deixar, ó. Vai ficar assim, ó, 2 vezes π vezes 3 ao cubo é 27 e divide por 3. Porque 27 dividido por 3 vai dar 9, que era o quadrado que eu ia deixar aqui. 3 ao quadrado é 9, tá bom? Então fica 27 dividido por 3 é 9.
E 9 vezes 2 vai dar 18 pi centímetros cúbicos. Pronto, olha. Eu já tenho todas as informações. Agora eu vou voltar aqui, ó. Então, o volume da madeira descartada vai ser igual. Volume do cone, 63 pi. Ó, 63 pi. Volume do cilindro, 63 pi. Menos volume do cone, ó. 12 pi. Menos volume da semisfera, que é 18 pi. Então, o volume de madeira descartada, isso aqui dá 30, né? Então, 63 menos 30 vai ficar 33 pi centímetros cúbicos. Lembra que eu falei que podia deixar o pi para o final? Aqui, agora eu vou mexer com o pi, né? Porque lá as informações na múltipla escolha nem tem pi, né? Então, no lugar do pi eu vou colocar 3, ó. Então, o volume da madeira descartada vai ser 33 e o pi vale 3, então vai ficar 99 centímetros cúbicos. Pronto. A alternativa correta aqui é a letra E. Vamos fazer a próxima questão. Vamos lá. Questão número 3. Em regiões agrícolas, é comum a presença de silos para armazenamento e secagem da produção de grãos, no formato de um cilindro reto, sobreposto por um cone e dimensões indicadas na figura. O silo fica cheio e o transporte dos grãos é feito em caminhões de carga, cuja capacidade é de 20 metros cúbicos. Uma região possui um silo cheio e apenas um caminhão para transportar os grãos para a usina de beneficiamento. Utilize 3 como aproximação para π. O número mínimo de viagens que o caminhão precisa fazer para transportar o volume do grãos armazenado no silo é... Então vamos lá, pessoal, ó, o volume do caminhão, 20 metros cúbicos. Aqui está o silo. O silo é formado por um cilindro e por um cone. Então eu preciso calcular o volume desse silo. E para calcular o volume desse silo, o que eu vou fazer? Ó? O volume do silo vai ser o volume do cone mais o volume do cilindro. Observe então que eu preciso calcular aí 2 volumes, o do cone e do cilindro. Então, ó, vou começar aqui pelo volume do cone, ó. Vamos escrever aqui, ó. Depois a gente volta nesse cara aqui, ó. Tá bom? Então vamos começar pelo cone. A ordem que nós vamos começar não importa, né? Tanto o cone quanto o cilindro, tanto faz fazer aqui. Então, ó, como é que se calcula o volume do cone, pessoal? O volume do cone, tá aqui o cone, ó, é a área da base πr ao quadrado vezes a altura do cone dividido por 3. Então eu preciso do raio e da altura. Ó, o raio do cone aqui é o mesmo raio do cilindro. Então, ó, o raio do cone é 3 e a altura do cone aqui também é 3, ó. Tá aqui o raio, que é 3, e a altura também, nesse caso, coincidiu de ser 3. Então agora, ó, só jogar aqui na forma. Então o volume do cone vai ser igual π, que multiplica o raio, 3 ao quadrado, vezes a altura, que também é 3, tudo isso dividido por 3. Então tá ficando aqui, ó, eu posso cancelar, ó, o 3 com 3. Problema nenhum, 3 ao quadrado é 9π. Pessoal, falou que é para usar o π como 3. Você pode usar agora ou pode deixar lá para o final. Não vai fazer diferença nenhuma, tá bom? Eu vou deixar lá para o final, vou deixar aqui por enquanto, ó. Então, 9π é o volume do cone. Agora, eu vou calcular o volume do cilindro. Então, ó, o cilindro. Como é que se calcula o volume do cilindro? O volume do cilindro é a área da base, ó, tá aqui o cilindro. É a área da base, que é um círculo, vezes a altura. Ou seja, a área do círculo, πr ao quadrado, vezes a altura. Então eu preciso do quê? Do raio e da altura. Então quais são as informações que eu tenho do cilindro? O raio do cilindro, ó, é 3. E a altura do cilindro
é 12. Então agora é só jogar aqui na fórmula. Então o volume vai ser π, que multiplica o raio 3 ao quadrado vezes a altura, que é 12. Então eu tenho aqui π, que multiplica 9 vezes 12. 9 vezes 12, 9 vezes 2, 18. Vai 1, 9 vezes 1 é 9, mais 1, 10. Então 108 π. Pronto. Esse é o volume do cilindro. Então o volume do silo, ó, o volume do silo vai ser igual o volume do cone, que nós encontramos, que é 9π, mais o volume do cilindro, que é 108 π. 9 mais 108 vai dar 117 π. Falou que o π é para usar como 3, né? Então eu vou colocar aqui, ó, é 117 vezes 3. Então o volume do silo, 117 vezes 3, isso vai dar 351. É 351 metros cúbicos. Professor, mas não tem essa opção lá não. É porque a gente não acabou a questão. O que nós vamos ter que fazer agora, pessoal? Ele quer saber quantas viagens o caminhão vai fazer para poder transportar tudo aquilo ali, ó. O caminhão, a capacidade dele é 20 metros cúbicos. Então o que nós temos que fazer agora? Eu vou pegar esse 351, ó, 351, e vou dividir por 20. Aí nós vamos descobrir quantas viagens o caminhão vai ter que fazer. Fazendo essa divisão, vai dar, ó, vou colocar aqui, ó, dá 17,55. Pessoal, 17,55, isso quer dizer que a resposta final, se ele fizer 17 viagens, vai sobrar isso aqui. Então ele não pode fazer 17 viagens. Ele vai ter que fazer o quê? 18 viagens, tá bom? Que a alternativa correta aqui é a letra D. O caminhão fará 18 viagens. Vamos fazer a próxima questão. Vamos lá. Questão de número 4. Festas de aniversário sempre tem chapeuzinhos de papel. Esses chapéus possuem um formato cônico, porém sem a sua base. Abaixo temos alguns modelos utilizados nas festas. Vou colocar aí os modelos. Sabendo que esses chapéus cônicos têm um raio de 8 centímetros em sua base e uma altura de 25 centímetros, determine a sua área superficial lateral. Supondo que uma pessoa queira utilizar um desses chapéus para colocar doces para levar para casa, qual é o volume máximo que ele poderia levar utilizando um desses chapéus? Então eu tenho duas coisas aí para fazer, pessoal. Eu tenho que calcular a área da superfície lateral do cone e tenho que calcular o volume. Então tá aqui o modelo de um chapeuzinho, ó. Ele é um cone, né? Porém, a base não tem. Se a gente pensar na planificação de um cone, o cone tem a área lateral mais a base. Nesse caso aqui, como é chapeuzinho de festa, nós não teríamos essa base para calcular, tá bom? Como área lateral, beleza? Então, ó, como é que se calcula a área da superfície lateral do cone? É π que multiplica raio que multiplica geratriz. Eu só estou calculando essa área aqui, ó, que é um setor circular. Então vamos começar pela área lateral. Então vou colocar assim, ó, área lateral vai ser π que multiplica o raio que multiplica a geratriz. Eu preciso do raio e da geratriz. O raio eu tenho. Pessoal, o que é a geratriz de um cone? Pensa comigo, ó, um cone é chamado de sólido de revolução. Por que ele é chamado de sólido de revolução? Porque pegou um triângulo, ó, pegou um triângulo e girou. Ao girar, essa hipotenusa do triângulo deu a forma do cone. Então essa hipotenusa aqui que é a minha geratriz, ó. Aqui é o raio da base, que é 8. Aqui, olha, a altura é esse cateto, que nesse caso também é 8, né? Opa, o cateto não é 8 não. Aqui é 25, ó, eu coloquei 8. O exercício fala 25 e eu coloquei 8. Deixa eu corrigir aqui, ó. Aqui é 25 centímetros, tá bom?
Então, ó, 25. É isso mesmo, né? Ó, altura 25. Eu tinha colocado 8 ali por engano. Então, ó, vou aplicar o teorema de Pitágoras aqui. Hipotenusa ao quadrado, ó, geratriz ao quadrado é igual 8 ao quadrado mais 25 ao quadrado. Então, a geratriz ao quadrado, 8 ao quadrado, 64. 25 ao quadrado vai dar 625. Então, a geratriz ao quadrado é 64 mais 625 vai dar 689. Para tirar esse quadrado aqui, raiz do outro lado. Então, a geratriz é a raiz de 689. Raiz de 689 vai dar um número decimal. Tá? Então, vai dar aqui aproximadamente 26,25. Pronto, encontrei a geratriz. Tendo a geratriz, agora eu posso continuar o exercício. Agora eu posso finalizar a área da superfície lateral desse chapeuzinho, que é a área da superfície lateral de um cone. Então, a área da superfície lateral vai ser o π, que multiplica o raio, que é 8, que multiplica a geratriz, que é 26,25. Então, a área lateral aqui, fazendo o produto ali, 8 vezes 26,25 vai dar 210 π centímetros quadrados. Se você quiser, você pode colocar no lugar do π o 3,14. Como o exercício não falou nada, eu prefiro deixar em função do π, tá bom? Agora vamos calcular aí, olha. Ele falou, e se ele resolver levar doce? Ou seja, vai encher o chapeuzinho. Se vai encher o chapeuzinho, nós estamos falando de volume. Então, nesse momento, eu vou calcular o volume, ó. O volume de quê? Volume de um cone, né? Já que o chapeuzinho tem o formato de um cone. E para calcular volume de cone, ó, é a área da base πr ao quadrado vezes a altura e vai dividir por 3, porque o volume de um cone é a terça parte do volume de um cilindro. Então, vamos fazer isso aqui agora, ó. Então, o volume aqui vai ser π, que multiplica o raio. O raio é 8, né? Então, 8 ao quadrado, ó, vezes a altura, que é 25, dividido por 3. Vou continuar aqui, em cima. Então, o volume vai ser π, que multiplica 8 ao quadrado, 64, vezes 25, dividido por 3. 64 vezes 25 vai dar 1.600 π, dividido por 3. 1.600 dividido por 3 não vai dar uma divisão exata, tá? Vai dar uma dízima. Então, dá 533,3 π centímetros cúbicos. Porque quando a gente fala de volume, é centímetros cúbicos. A mesma coisa aqui, pessoal, ó. Eu vou deixar em função do π. Caso você queira, você pode colocar aí por aproximação 3,14. Vamos fazer a próxima questão. Vamos lá. Questão de número 5. Em um casamento, os donos da festa serviam o champanhe aos seus convidados em taças com formato de um hemisfério, que é a figura de número 1. Porém, um acidente na cozinha culminou na quebra de grande parte desses recipientes. Para substituir as taças quebradas, utilizou-se um outro tipo com formato de cone, que é a figura de número 2. No entanto, os noivos solicitaram que o volume de champanhe nos dois tipos de taças fossem iguais. Sabendo que a taça com formato de hemisfério é servida completamente cheia, a altura do volume da champanhe que deve ser colocada na outra taça em centímetros é de... Então vamos lá, pessoal, olha. Eu tenho então a taça no volume no formato de um hemisfério e no formato de um cone. O que acontece? Essa está completamente cheia. Porém, essa não vai poder ficar completamente cheia. Aí eu quero saber que altura vai ter que colocar aqui de champanhe para poder ter o mesmo volume nas duas. Olha o que eu estou falando.
mesmo volume. Isso quer dizer, olha, vou chamar essa aqui, ó, já que é a figura 1 e essa aqui é a figura 2, o volume da figura 1 vai ter que ser igual ao volume da taça 2. Ok? Sendo que a taça de número 1 está completamente cheia e tem o formato de um hemisfério. Como é que se calcula o volume de um hemisfério? Pessoal, o volume de um hemisfério, o hemisfério é a metade da esfera. Então, ó, pensa comigo, ó. Quando eu falo de esfera, ó, vou escrever aqui, ó, esfera. O volume dela é 4π raio ao cubo sobre 3. Isso é o da esfera. Porém, aqui não é uma esfera, é a metade dela. É o que nós chamamos de semisfera ou hemisfério. Então, ó, o volume, vou escrever desse jeito, ó. O volume do hemisfério vai ser o quê? A metade do volume da esfera. É só pegar aqui e dividir por 2, ó. Então vai ficar 2π r ao cubo sobre 3. Pronto. E aí, olha, a gente resolve esse problema. Tá bom? Então, o hemisfério está aqui. Agora, e aqui, olha, o cone, como é que se calcula? Vamos colocar as fórmulas aqui, ó. O cone. Como é que se calcula o volume do cone? O volume do cone, vou colocar assim, VC vai ser igual ao quê? Área da base, πr ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Pronto. Agora nós vamos aqui fazer os cálculos, uma vez que nós temos fórmulas. Eu sei que os dois volumes são iguais. Quer dizer que o volume do hemisfério é igual ao volume do cone, ó. O volume da taça 1 é igual ao volume da taça 2. Qual que é o volume da taça 1, ó? É 2π r ao cubo sobre 3 é igual ao volume da taça 2, que é π r ao quadrado vezes a altura sobre 3. Pessoal, como aqui é 3 e aqui é 3, dos dois lados da igualdade é 3, cancela ele, você não vai precisar dele mais não, tá bom? Porque dos dois lados da igualdade é 3, então você pode cancelar. Observa que eu quero saber essa altura, ó. Quanto que vale essa altura aqui, ó? É isso aqui que eu quero saber, ó. Então, no lugar do raio, eu vou colocar o valor dele, ó. Então vai ficar do lado de lá, ó. 2π. Quanto que é o raio? O raio é 3, ó. 2π raio ao cubo igual do lado de cá. Π, o raio da outra taça também é 3. Raio ao quadrado vezes a altura. Então ficou aqui, ó. 3 ao cubo é 27 vezes 2, 54π. Igual 3 ao quadrado é 9 vezes π, 9π h. Como eu quero saber o h, vou pegar esse 9π que está multiplicando, passo para lá dividindo. Então, o h é igual 54π. O 9 vai passar dividindo, ó, dividido por 9π. Então, o h, 54 dividido por 9, vai dar 6. 6 unidades de medida, centímetro, né? Porque todo o meu exercício, ó, é centímetros. A alternativa correta dessa questão, letra B. Qualquer dúvida, coloca nos comentários que eu vou te ajudando, hein? Curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. No mais, um grande abraço, Deus te abençoe, ó. Tchau!